Os espíritos assombrados do terremoto, e outras histórias sobrenaturais. A lua cheia iluminava o céu, enquanto Carlos se aproximava da pequena casa de campo onde sua família passaria o fim de semana. A construção, cercada por uma floresta densa, parecia acolhedora à luz do dia, mas a noite assumia um ar sinistro. Carlos não estava sozinho. Com ele estavam sua esposa Ana e sua filha pequena, Clara. Eles tinham chegado mais cedo naquela tarde, ansiosos para escapar da cidade e desfrutar da paz do campo. Após um dia tranquilo de piquenique e brincadeiras, a noite trouxe uma sensação de inquietação. Depois de colocarem Clara para dormir, Carlos e Ana se acomodaram na sala de estar, onde uma antiga lareira emitia um brilho reconfortante. Vou pegar mais lenha, disse Carlos, saindo pela porta dos fundos. Ao se afastar da casa, ele ouviu um som estranho, como risos de crianças, vindo da floresta. Carlos parou, olhando ao redor. Deve ser minha imaginação, pensou. Mas, ao se virar, ele viu uma figura sombria entre as árvores. Uma menina, com um vestido sujo de terra e sangue, estava parada ali, observando com olhos vazios. Carlos sentiu um frio percorrer sua espinha e correu de volta para casa, trancando a porta atrás de si. Você está bem? Perguntou Ana, notando o pânico nos olhos do marido. Carlos tentou explicar o que tinha visto, mas as palavras saíam trêmulas e desconexas. Era uma menina, ela estava na floresta, parecia morta, mas me olhava como se estivesse viva. Ana tentou acalmar o marido, mas o clima na casa havia mudado. De repente, ouviram batidas na porta da frente, seguidas por risos infantis que ecoavam pela sala. Carlos pegou uma lanterna e abriu a porta com cuidado, mas não havia ninguém lá fora. Somente a escuridão da noite e o som do vento nas árvores. Decidiram então trancar todas as portas e janelas, tentando ignorar os sons que agora pareciam vir de todos os lados. Clara acordou chorando, e Ana correu para acalmá-la. Quando voltou, seu rosto estava pálido. Carlos, eu também a vi, a menina. Ela estava na janela do quarto da Clara. Desesperados, Carlos e Ana sabiam que precisavam sair dali. Pegaram Clara, suas chaves e correram para o carro. No caminho para a cidade, Ana lembrou-se de uma história que ouvirá sobre a casa. Antigamente, uma família morava ali. A filha pequena desapareceu na floresta e foi encontrada dias depois, morta. Desde então, dizem que seu espírito vagueia pela área, buscando vingança ou talvez companhia. Será que estamos sendo assombrados? Perguntou Ana, tentando entender o que estava acontecendo. Carlos não respondeu, apenas acelerou, querendo deixar aquela noite de terror para trás. Dias depois, ao voltar à cidade, encontraram um jornal antigo na biblioteca local. A manchete dizia: menina desaparecida encontrada morta na floresta. Abaixo, uma foto em preto e branco mostrava a mesma garota que ambos tinham visto. A família decidiu nunca mais voltar àquela casa, mas as memórias da noite assombrada permaneceram com eles para sempre, lembrando-os de que às vezes, o passado nunca fica realmente para trás. Enquanto Carlos e Ana tentavam reprimir as memórias daquela noite, algo mais sinistro parecia ter se infiltrado em suas vidas. De volta à cidade, Clara começou a ter pesadelos frequentes, acordando aos gritos no meio da noite. Ela falava sobre uma menina triste em que vinha visitá-la, pedindo ajuda. Carlos e Ana ficaram cada vez mais preocupados, especialmente quando Clara começou a desenhar a figura da garota com detalhes assustadoramente precisos. Carlos, determinado a entender e acabar com essa situação, decidiu investigar mais sobre a história da casa de campo.
Ele visitou a biblioteca local novamente e começou a conversar com os moradores mais antigos da cidade. Muitos deles se lembravam do trágico acontecimento, mas poucos sabiam detalhes que pudessem ajudar. Alguns, no entanto, mencionaram que a família da menina tinha se mudado após a tragédia, sem deixar rastros. Em uma noite, enquanto Carlos pesquisava online sobre possíveis explicações para o que estavam enfrentando, ele encontrou um fórum de discussões sobre fenômenos paranormais. Um usuário mencionou que os espíritos de crianças muitas vezes ficavam presos entre este mundo e o próximo, buscando ajuda para encontrar paz. Carlos decidiu compartilhar sua história no fórum, na esperança de encontrar alguma orientação. Pouco tempo depois, recebeu uma mensagem de um usuário chamado Uriel. Ele se apresentava como um médium especializado em espíritos de crianças e ofereceu ajuda. Desesperado, Carlos concordou em se encontrar com Uriel. Quando Uriel chegou à casa de Carlos, a presença dele trouxe uma sensação de calma. Uriel explicou que precisaria conduzir um ritual para se comunicar com a garota e entender suas necessidades. Carlos e Ana, embora céticos, concordaram. Naquela noite, Uriel começou o ritual no quarto de Clara, que estava adormecida. Ele acendeu velas, espalhou sal no chão formando um círculo de proteção e começou a entoar cânticos em uma língua antiga. O quarto ficou subitamente gelado, e Carlos e Ana sentiram uma presença opressora ao redor. De repente, a figura da menina apareceu no centro do círculo. Seus olhos vazios agora refletiam uma tristeza profunda. Uriel, com uma voz firme, começou a falar com o espírito, perguntando-lhe o que queria. A menina começou a falar através de Uriel, explicando que não conseguia encontrar sua mãe. Ela estava presa naquele lugar, revivendo sua morte repetidamente. O único desejo dela era encontrar paz e se reunir com sua família. Uriel pediu a Carlos e Ana que repetissem uma oração, pedindo para que o espírito da menina fosse libertado e encontrasse a paz. Conforme as palavras eram pronunciadas, a figura da menina começou a se dissolver em luz, e a temperatura no quarto voltou ao normal. Ao final do ritual, Uriel explicou que o espírito da menina tinha finalmente encontrado descanso. Carlos e Ana sentiram um alívio imediato, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas aquela não seria a última vez que Carlos e Ana lidariam com o inexplicável. O que eles não sabiam era que, ao se conectarem com o mundo espiritual, haviam aberto uma porta que talvez nunca mais pudessem fechar. Após a partida de Uriel, a vida de Carlos e Ana parecia retornar ao normal. Clara não teve mais pesadelos e a casa voltou a ser um lar de tranquilidade. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita persistia nos cantos mais sombrios da mente de Carlos. Ele começou a notar pequenas mudanças ao redor da casa. Portas que estavam abertas aparecendo fechadas, sussurros vagos no meio da noite e sombras que não pareciam ter origem clara. Certa noite, enquanto Clara dormia profundamente, Carlos acordou com um som de passos vindos do corredor. Ele olhou para o relógio. Eram 3 horas da manhã. Ao sair do quarto, encontrou Ana parada no corredor, com uma expressão de terror no rosto. Você ouviu isso? Ela sussurrou, apertando o braço de Carlos. Carlos Asensio. Juntos, eles desceram as escadas em direção à sala de estar, onde o som parecia mais forte. A luz da lua penetrava pelas janelas, lançando sombras longas e distorcidas. No centro de sala, onde havia uma mesa. Notaram objeto que não deveria estar lá. Antigo álbum de fotos. Carlos tinha certeza de que nunca tinha visto aquele álbum antes. Com mãos trêmulas, Ana abriu o álbum. As fotos dentro eram de pessoas que eles não reconheciam, exceto por uma.
A última foto mostrava a menina que Clara tinha desenhado repetidamente, com os mesmos olhos tristes. Ao lado dela, estava um homem que parecia familiar, mas Carlos não conseguia lembrar de onde. Decidido a obter respostas, Carlos voltou à biblioteca no dia seguinte e começou a investigar a família da menina. Após várias horas de pesquisa, encontrou um artigo antigo sobre um homem chamado Arturo, que era pai da garota. Arturo, após a tragédia, desapareceu sem deixar rastros. Isso explicava a sensação de familiaridade. O homem na foto era Arturo. Carlos sabia que precisava falar com Uriel novamente. Ele o contatou pelo fórum, explicando a nova situação. Uriel, embora relutante, concordou em voltar para ajudar. Quando Uriel chegou, trouxe consigo uma série de instrumentos para conduzir um novo ritual. Ele explicou que a presença de Arturo indicava que o espírito da menina não tinha encontrado paz completa porque seu pai ainda estava preso entre os mundos. Para libertá-lo, eles precisariam de um ritual mais complexo. Naquela noite, Carlos, Ana e Uriel se reuniram na sala de estar. Clara estava dormindo, alheia ao que acontecia. Uriel começou a preparar o espaço, acendendo velas e desenhando símbolos no chão com giz. Ele pediu que Carlos segurasse o álbum e se concentrasse nas fotos enquanto ele entoava cânticos. A temperatura no quarto começou a cair novamente, e uma névoa fina apareceu ao redor deles. De repente, a figura de Arturo surgiu no centro do círculo. Seu rosto estava marcado pela dor e pelo desespero. Uriel começou a falar com ele, pedindo que libertasse sua filha e seguisse em frente. Arturo, através de lágrimas invisíveis, contou que não conseguia deixar este mundo porque sentia que tinha falhado em proteger sua família. Carlos e Ana, comovidos, se unirão a Uriel, pedindo que Arturo encontrasse a paz. Após vários minutos de cânticos e súplicas, a figura de Arturo começou a se desvanecer, deixando para trás uma sensação de paz e alívio. A névoa se dissipou e a sala voltou ao normal. Carlos e Ana sentiram que finalmente poderiam seguir em frente. Contudo, a experiência deixou uma marca profunda neles. Eles sabiam que o mundo era cheio de mistérios e que nem sempre seria fácil encontrar respostas. Mas, juntos, decidiram enfrentar o desconhecido, protegendo sua família com amor e coragem. Carlos continuou suas pesquisas sobre o paranormal, determinado a ajudar outros que enfrentavam situações similares. Ana, por sua vez, encontrou conforto em documentar suas experiências, escrevendo um diário que eventualmente se transformou em um livro. A casa, agora livre dos espíritos inquietos, tornou-se um lugar de histórias e memórias. Mas, ao cair da noite, Carlos e Ana sempre mantinham uma vela acesa, uma lembrança de que o mundo espiritual estava mais perto do que podiam imaginar. Meses se passaram desde a última aparição de Arturo, e a vida na casa de Carlos e Ana tinha voltado ao normal. Clara não teve mais pesadelos e a atmosfera da casa estava finalmente em paz. Carlos e Ana se dedicaram a seus trabalhos e ao cuidado de Clara, e a casa se tornou um refúgio de tranquilidade. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar, Carlos notou um brilho peculiar na janela. Levantou-se para investigar e encontrou uma pequena vela acesa no parapeito. Estranhando o ocorrido, ele olhou em volta, mas não encontrou nenhuma explicação para a vela estar ali. Ana, percebendo sua preocupação, perguntou o que estava acontecendo. Tem uma vela acesa na janela. Não lembro de tê-la colocado lá, disse Carlos. Ana se aproximou e viu a vela. Talvez seja um sinal, sugeriu, sua voz cheia de curiosidade e um pouco de apreensão. Carlos e Ana decidiram deixar a vela onde estava e foram dormir. Naquela noite, Carlos sonhou com Arturo novamente. No Sonho,
Arturo estava sorrindo e acenando para ele. Como menina ao seu lado. Ambos pareciam em paz, e Arturo lhe agradeceu por ajudar a libertar sua alma. Ao acordar, Carlos sentiu uma sensação de fechamento. Ele sabia que Arturo e sua filha finalmente tinham encontrado paz. A vela na janela, ele percebeu, era um sinal de gratidão. Os dias seguiram tranquilos, e Carlos e Ana decidiram que era hora de compartilhar suas experiências com o mundo. Ana começou a escrever um livro sobre tudo o que tinham passado, incluindo as histórias que descobriram sobre Arturo e sua filha. O livro, intitulado Em Ecos do Além, a história de Arturo tornou-se um sucesso, ajudando outras pessoas a entenderem e enfrentarem o paranormal. Carlos, por sua vez, fundou um grupo de apoio online para pessoas que tiveram experiências sobrenaturais. Ele queria garantir que ninguém se sentisse sozinho ou incompreendido em suas lutas com o inexplicável. Uma noite, enquanto revisavam os últimos capítulos do livro de Ana, Clara entrou na sala segurando um desenho. Olhem, fiz um novo desenho, disse ela, orgulhosa. No papel, havia uma família feliz. Clara, Carlos, Ana, e duas figuras que eles reconheceram imediatamente. Arturo e sua filha, sorrindo ao fundo. Carlos e Ana se entreolharam e sorriram. Sabiam que Arturo e sua filha estavam agora em paz, mas de alguma forma, ainda presentes, observando e protegendo a família. A partir daquele momento, a casa de Carlos e Ana tornou-se um símbolo de superação e esperança. E sempre que uma vela parecia misteriosamente acesa, sabiam que era um lembrete de que, mesmo nas sombras, há sempre luz e que aqueles que partiram continuam a velar por quem amam. E assim, a vida continuou, com a certeza de que o amor e a coragem podem superar qualquer obstáculo, até mesmo os que vêm do além.